nós começamos a estudar o livro da primeira carta de Corinto, que é a segunda carta de Paulo, mas ela só a primeira carta ela sumiu, desapareceu, talvez fosse um bilhete até, porque Paulo só menciona um pequeno assunto. Mas nessa primeira carta aqui tem todo um contexto, uma situação em que, não que obrigou Paulo, mas Paulo sentiu uma grande necessidade de retornar, né? Algo que aconteceu, uma família foi visitar Paulo em Éfeso, a sequência de Paulo, ele estava lá em Tessalônica, ele desceu para Atenas, Atenas não teve nenhum fruto, o pessoal achou que ele era assim meio tagarela, porque os gregos não aceitavam a ideia da ressurreição. Aí ele desceu para Corinto, uma cidade muito grande, no começo com muita dificuldade, só encontrou a família ali de Priscila e Áquila, isso trouxe um encorajamento para ele conseguiu trabalhar, sobreviver, não ser um incômodo para ninguém. Aí, de Tessalônica, de Filipos, passando por Filipos, chega Silas e Timóteo, trazendo uma ajuda financeira para Paulo. Então, ele deixou de trabalhar, de fazer tendas junto ali com Priscila e Áquila, então pôde se dedicar à evangelização, ao ministério, discipulado, e aí ele ficou com mais ousadia, ainda continuando ensinando na sinagoga, até que chega um ponto que o pessoal, alguns creem, outros não creem, e Paulo falou, olha, eu já fiz o meu trabalho, agora é por conta de vocês, se vocês quiserem rejeitar, eu estou limpo, né? Eu não tenho culpa diante de Deus. E, mesmo assim, os judeus que não creram, alguns creram, até o vizinho da sinagoga, o gerente da sinagoga, lá o supervisor da sinagoga, eles creem em Cristo e estão sendo discipulados por Paulo. E quando Paulo, então, vai aos gentios, começa a trabalhar com os gentios, os judeus se enfurecem mais ainda, e aí levam Paulo, assim, nas mãos, para uma autoridade que tinha na época lá, e tentaram acusar Paulo de estar transgredindo a lei de Deus, mudando o culto de Deus. E Galho, então, é muito esperto, falou, esse problema não é jurídico do Império Romano, isso é coisa de vocês resolvem. Como Sóstenes possivelmente foi o cara que deu liberdade para Paulo, o gerente da sinagoga que deu liberdade para Paulo pregar e ensinar na igreja, os judeus pegaram Sóstenes, deram uma surra nele, e aí então Paulo fica um tempinho ali e sai, vai para Éfeso, já está cansado daquele tipo de trabalho, uma situação complicada, então leva Sóstenes, talvez sua família, lá para Éfeso, e lá em Éfeso, depois de um tempo, alguns da família de Cloé, talvez uma senhora que tinha vários filhos, várias pessoas crentes ali na igreja, vão até Paulo levando uma carta com várias perguntas da igreja, vários questionamentos, o que era certo, se não era certo, isso é bom, isso é errado, como fazer. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que foram lá levar essa carta para Paulo, falam alguma coisa de como está a igreja. Então, Paulo vai escrever essa carta por causa disso. Em primeiro lugar, nós vimos na mensagem passada, Paulo fala da visão bíblica de que a igreja ali em Corinto, ela existe não por causa de Paulo, mas por causa da graça de Cristo. Nós somos sustentados pela graça, nós somos posicionados diante de Deus pela graça, isto é até uma posição de salvos agora, nós somos alimentados, fortalecidos, equipados, tudo é pela graça. Então, não há glória de ninguém e não há merecimento de ninguém, tudo é pela graça. E Paulo, então, vai começar a tratar de alguns problemas da igreja. E hoje a mensagem é essa, né? A maturidade espiritual. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 25, são 15 versículos. O texto fala que a maturidade espiritual, todos nós nos julgamos ou queremos ser maduros, experientes, ser adequados. A ideia de maturidade aqui é a ideia de aprovado, né? Nós não queremos ser pangarés, nós queremos ser puro sangue, né? Pangaré é aquele cavalo meia boca, lá tudo meio sujinho, verdade, reprovado, ninguém aceita para nada, a não ser fazer algum servicinho, não tem utilidade. O puro sangue não, o puro sangue ele é valorizado, tanto a beleza dele, a utilidade dele, e ele tem valor. Então, essa é maturidade. Maturidade é alguém experimentado, alguém que já está caminhando, já está aprovado, ele é útil para alguma coisa. Então,
Na questão de espiritualidade, a Bíblia fala que a maturidade espiritual verdadeira não busca a divisão, mas a unidade do corpo de Cristo. Então, alguém que se julga espiritual, não, eu sou espiritual, mas ele faz parte de divisões, ele provoca divisões, ele causa problemas, principalmente no corpo de Cristo. Então, ele se julga espiritual, mas ele não é maduro, e a espiritualidade dele não é verdadeira. Então, em primeiro lugar, nesse texto aqui, a gente vê a definição de que maturidade espiritual verdadeira, ela não busca a divisão do corpo de Cristo, mas ela busca, ela preserva, ela luta, ela faz de tudo para manter a unidade do corpo de Cristo. Em Cristo nós somos unidos e essa unidade não se desfaz. Mas como nós fazemos parte da igreja e nos manifestamos em determinado local com um certo grupo de pessoas, essa manifestação como igreja local nós vamos ter que lutar para preservar a unidade. E nós vamos ver que esse foi um problema que Paulo vai tratar de início. Parece que por causa desse problema, se não resolvido, vai trazer e vai desembocar em outras coisas mais graves ainda. Então, como Paulo vai ajudar a igreja de Corinto? Não somente nesse problema. Como que ele faz isso? Ele vai, primeira coisa, identificar o problema. Ele vai escrever mostrando que existe um certo problema ali na igreja. Ele vai gastar 4 capítulos para tratar dessa questão de divisões. Depois vai ter problemas sobre sexo, sobre disciplina na igreja, sobre dons, sobre a forma de cultuar, depois sobre a ressurreição. Então, vários problemas vão acontecer. Mas, de início, Paulo vai tratar sobre divisões e as suas consequências. Então, em primeiro lugar, ele vai levantar esse problema, a questão das divisões. Então, sobre divisões, tem 4 capítulos que falam sobre isso. Então, é um problema meio sério. Em segundo lugar, então, depois de Paulo levantar o problema, falar sobre o problema, Paulo vai lembrar as verdades bíblicas que estão indo contra esse problema. Quais os princípios bíblicos ligados àquele problema? E aqui ele vai citar 5 princípios para as pessoas tentarem perceber, puxa, é isso que a gente está fazendo, que está desembocando em divisões, realmente está contrário às Escrituras. Paulo ele vai deixar bem claro que as coisas não podem ser um fluxo da nossa cabeça, não pode ser fontes do nosso coração. Tudo que fazemos ou pensamos tem que ter base bíblica, tem que ser aprovado pela Bíblia. Por isso que maturidade é uma aprovação. Isso é maturidade, não é simplesmente você olhar a pessoa e gostar da pessoa. O estilo de vida, o que ela pensa, a prática dela, tem que estar relacionado aos princípios bíblicos de vida cristã. Então, primeiro Paulo identifica o problema, depois ele lembra as verdades, os princípios que estão relacionados àquele problema, e depois ele faz uma conclusão ou aplicação prática. Então, como, a partir de agora, sabendo a verdade, sabendo que aquilo é uma coisa negativa, como agir daqui para frente? O que fazer para eliminar, para acabar com aquele problema? E uma coisa que a gente vai perceber, no caso aqui de Paulo, que não há dicotomia, não há separação, não há divórcio entre aquilo que é teológico, aquilo que é doutrina, e aquilo que é prática, aquilo que é dever nosso. O que quer dizer isso? Aquilo que a Bíblia fala a respeito da doutrina, das verdades bíblicas, ela culmina com a prática. Nós não podemos somente valorizar a teologia, as verdades bíblicas, e dizermos, não, a verdade é essa, mas eu vivo do jeito que eu quero. A verdade não tem nada a ver com o meu dia a dia. Ou a gente não pode criar um comportamento, uma prática, regras, leis de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode fazer aquilo, sem estar alinhado com as verdades bíblicas. Essa é alguma coisa fantástica do cristianismo. O cristianismo, eles têm verdades assim fantásticas, gigantes, grandes, altos pensamentos, mas eles estão intimamente ligados com o nosso dia a dia, com o nosso viver.
com as nossas atitudes, com o meu pensamento, com os meus desejos, com os meus prazeres. Tudo está ligado. Então, o que nós vamos ver é que não pode haver dicotomia, separação entre doutrina, que é a nossa posição em Deus, aonde Cristo nos colocou. Quando nós cremos em Cristo, Ele nos colocou nas regiões celestiais, nós já somos salvos, temos acesso com Deus, já fomos justificados, já somos filhos de Deus, estamos sendo santificados e teremos uma redenção, uma consumação, seremos transformados em glória, por causa da obra de Cristo, pela graça, mediante a fé. E isso faz com que a gente, então, tenha um proceder adequado a esse posicionamento. Não devemos praticar a vida cristã para obter a salvação. Não, nós vamos praticar a vida cristã porque já somos salvos. Então, tem que haver uma coerência, um ajustamento entre aquilo que já somos em Deus com o nosso viver aqui na terra. É certo que ainda, depois de crermos em Cristo, nós temos a natureza pecaminosa, temos hábitos que eram do velho homem, que vai ser duro arrancar, vai ser uma luta. Paulo fala até que ele esmurra o próprio corpo e reduz a escravidão. Não é o corpo em si, mas é os desejos, os impulsos, os velhos hábitos que ele tinha. E no caso de Paulo, era o desejo de ser o primeiro, o desejo de ser o mais sabidão, o desejo de fazer as coisas do jeito dele. Ele não era uma pessoa imoral. Quando a gente pensa em Paulo disso, pensando que aquele cara era bagunçado na vida. Não, ele tinha princípios, desejos da natureza humana, e isso ele reduzia, ele trabalhava, ele lutava para que isso não acontecia. Então, essa é a forma com que Paulo vai escrever a carta de Coríntios. Várias vezes ele vai repetir esse processo. Ele identifica o problema, ele lembra as verdades teológicas ligadas àquele problema, então ele vai fazer uma conclusão, uma prática. Então, diante disso, como as pessoas devem agir. Uma coisa que nós vamos perceber, e já de cara que vamos ver nesse texto, é que os coríntios eles eram bem próximos a Atenas. Atenas é a capital da filosofia. Efésios é a capital religiosa do Império Romano. E Corinto é a capital comercial. 2 portos, bem pertinhos um do outro. Circulação gigante de mercadorias, de pessoas, de vários povos estranhos. Então, ali era a liberdade, a filosofia. Então, era uma segunda capital filosófica do Império Grego. Diante disso, os próprios coríntios eles valorizavam muito a capacidade que algumas pessoas tinham de expor ideias diferentes. Então, nós vamos ver Paulo tendo dificuldades com esse pessoal aqui. Vamos ver como ele faz, então? Versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo faz isso, primeiro ele chama eles de irmãos. Ele não chama de subalternos, meus filhinhos, como algumas outras vezes. Ele fala, nós estamos juntos nessa. Essa batalha aí é minha e é de vocês. Nós somos irmãos. Ele era apóstolo, mas ele não usa a posição, o status, a autoridade de apóstolo. Ele está usando aqui a ideia de alguém que é mais experiente, que conhece um pouco da vida cristã, que esteve com eles, que levou o evangelho, que levou eles à salvação. Então, ele apela para isso. Olha, nós estamos juntos no reino de Deus e somos o mesmo status. Irmãos, aí, em seguida, ele vai mostrar a seriedade daquilo que ele vai tratar. Ele fala, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, o que eu vou fazer aqui não é uma coisa que eu gosto, que eu tenho preferência, ou eu acho legal. O que eu vou fazer aqui é como se eu fosse, como eu vou fazer isso como um embaixador de Jesus Cristo, um cônsul. Isto é, o assunto aqui não é somente da minha alçada, da minha competência, ou porque eu não estou gostando. O assunto que eu vou tratar com vocês é algo que é referente a Jesus Cristo.
É algo concernente aos negócios dele. A igreja é o grande empreendimento de Jesus. É o grande negócio de Jesus. Não é um negócio de Paulo, de Pedro, de pastores, de missionários. Não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse vai falar, João vai ter uma visão de Jesus no meio de 7 igrejas, 7 candelabros, né, onde as igrejas são dele, pertencem a ele. E ele é o administrador, ele morreu pelas igrejas, ele deu a sua vida pela igreja, ele deu o Espírito Santo para as igrejas, ele capacitou a igreja, o Espírito Santo inspirou pessoas para deixarem registrado a vontade e tudo aquilo que nós, como igreja, precisamos para viver bem. Então, quando Paulo fala pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando, olha, eu estou falando algo que é referente à competência de Jesus. Eu estou falando em nome dele. Quando você fala em nome de alguém, você não está falando em seu nome, é que alguém te encarregou para você ser um representante. Então, ele está trazendo a autoridade é de Jesus sobre esse assunto. E aí, ao falar que a autoridade de Jesus, a competência de Jesus é um negócio muito sério, ele vai falar que ele pede, peço-lhes. Essa palavra podia ser traduzida como rogo, suplico. Por favor. Ele coloca Jesus como o centro para tratar esse problema, e aí ele pede, ele roga, suplica. Ele não dá uma ordem, ele não delega alguma coisa muito assim, impositiva, mas ele roga, ele pede. Nós sabemos que quando os filhos fazem isso, né? Tem hora que os filhos dão ordem. O Abel já dá ordem para você? Não. Já, né? Mas depois ele vai aprender em amolecer o coração. Os filhos, em alguns momentos, eles amolecem. Outras vezes eles fazem birra, eles manipulam, eles podem até dizer, eu não te amo, você é má. Aí a gente fica num mix, né, de sentimento que a gente... Será que meu filho me entende que eu sou assim mesmo? Ele não me ama, tudo que eu faço ele não me ama. Mas aqui Paulo, ele está pedindo, e os filhos algumas vezes sabem ganhar coisas da gente por causa daquela atitude de rogar, de suplicar, isto é, por favor, atenda a isso. E Paulo fala, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Então Paulo começa dizendo, olha, eu tenho um pedido para vocês, por favor, estejam de acordo em tudo que vocês falam. Isto é, que seja como um coral. Mesmo que tenha o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, mas que a forma, quando vocês falam, o som que é ouvido é como se fosse uma bela harmonia. Tem músicas aqui na igreja que as mulheres, os homens cantam, as mulheres repetem. Não há uma briga nesse sentido. Não há uma disputa. É que faz parte da melodia, da harmonia. Então, Paulo fala assim, olha, eu peço para vocês que vocês estejam de acordo naquilo que falam. O que Paulo vai falar aqui, nesses assuntos de divisões, ele não vai abordar que a questão das divisões são doutrinas erradas. Em outras cartas, Paulo vai tratar de doutrinas erradas. Mas parece que aqui em Corinto não havia tanto problema em doutrina errada, mas que não havia uma sinergia. Um cantava uma coisa e o outro estava cantando outra coisa ao mesmo tempo. E um percebia que o outro cantava uma coisa, o outro estava cantando outra coisa, e um queria cantar mais alto. E não saía uma melodia bonita, gostosa. É tão gostoso quando a gente vê um coral que canta vozes separadas assim, e aquele negócio enche o ambiente. Você tenta até descobrir quem que está cantando, de quem é aquela voz. Tão gostoso que chega ao ouvido. E parece que essa igreja aqui estavam falando, mas não eram coisas gostosas de se ouvir.
Não havia harmonia, não havia sinergia, não havia sintonia. As frequências eram diferentes. Já viu pessoas, grupos pequenos, cantando na mesma frequência? Mesmo que sejam voz, não é tanto a questão do soprano, contralto, tenor e baixo, mas é frequência. Eles sabem como fazer isso. Fica um negócio assim espetacular. Você não consegue saber quem está fazendo aquela voz. E aqui parece que a tonalidade estava errada, o som estava errado, alguma coisa não estava bem. E quando não se falavam no mesmo tom, na mesma harmonia, o problema vai se desdobrando. Olha o que ele fala aqui, Paulo fala assim: peço que todos estejam de acordo naquilo que falam. E a consequência é, porque vocês não estão falando igual, está acontecendo divisões. A palavra aqui é cisma. Isto é, roupa rasgada. Sabe quando você pega aquela roupa você e rasga? E difícil consertar depois. Então, por que não havia as pessoas falando a mesma sintonia? Era como se tivesse uma roupa rasgada. E isso dói, isso machuca. Então ele fala assim, estejam de acordo naquilo que fala e que não haja divisões. Então, o segundo passo desse desacordo é que vai acontecer divisões entre vocês. Pelo contrário, sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O que será que estava havendo nessa igreja? E Paulo fala: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas. Olha só o processo. Porque eles não pensavam e não tinham o mesmo modo de pensar, a mesma forma de pensar, e porque eles não tinham o mesmo propósito, surgia então, não falavam em acordo, havia divisões, e o terceiro passo, como consequência, haviam brigas, discussões. Por que você cantou mais alto? Por que você está fora do som? Nós estamos cantando essa música, você está cantando aquilo lá. E cada um defendendo o seu ponto de vista. Então havia divisões. Por que será que surgia isso? Qual era o fator principal que estava provocando isso na igreja de Corinto? E Paulo fala: olha, a família de Cloé, que veio aqui em Éfeso trazer as dúvidas de vocês, eles me falaram a respeito disso. Então, por favor, parem com isso. Esse é um assunto de Jesus Cristo. Não é um assunto só meu. Eu estou falando em nome deles. Então, parem com isso. Agora, o que será que estava acontecendo? Aí Paulo fala: olha, essa questão de não pensar do mesmo jeito, do mesmo propósito, não ter o mesmo pensamento, e há divisões, e está culminando, e está acontecendo brigas por causa disso, disputas, como se fosse num boxe de lutadores de boxe, vale tudo, alguma coisa. Por que isso estava acontecendo? Olha só o versículo 12. Refiro-me ao fato, não era narrativa. Não era uma narrativa, não era uma invenção. Eu refiro-me ao fato. Então, o que aconteceu aqui? A família de Cloé trouxe essas notícias, e Paulo, quando recebeu essas notícias, ele já não saiu, eu vou acabar com aquele pessoal. Não, ele foi investigar se aquilo era verdade ou não. Por isso, quando ele vai tratar o problema, ele vai tratar o problema na natureza do problema. E não somente dar uma maquiada. Ele fala: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer. Isso é, toda a igreja estava com um certo costume, uma certa prática, que estava provocando isso. E o que eles falavam? Olha, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Quem que era Cefas? Pedro. Era o nome aramaico dele. E era Petros. Então, Pedro. E outro falava: não, eu sou de Cristo. Parece que aqui o tom é um pouquinho... Eu não sou igual a você, eu sou de Cristo. Como se fosse melhor. Por que acontecia isso? O que acontecia? Os gregos, e principalmente Corinto, que estava perto de Atenas, eles não se preocupavam tanto com a substância
do conteúdo de qualquer mensagem. O que eles mais valorizavam é a transmissão dessa mensagem. Era a coreografia, era a dinâmica. Então, nós vamos ver daqui a pouco que essa valorização de pessoas estava criando divisões, estava criando partidos. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo. Paulo fundou aquela igreja. Então, eu gosto do jeito que ele comunica o Evangelho, comunica as verdades, o ensino. Ele é isso, usa muito a razão, ele tem bem concatenado, bem sequencial. Eu entendo, dá gosto ver Paulo falar. Apesar de dar sono, mas eu gosto dele. Apolo foi a pessoa que ficou em Corinto quando Paulo foi para Éfeso. E Apolo era talvez o oposto de Paulo. Apolo, ele era de uma cidade chamada Alexandrina, que era um pouco assim, não tão literal com as coisas na comunicação. Usava muito ilustrações, empolgação. Parece que Apolo é aquele pregador que falava alto, gesticulava, ilustrava com formiga, com aquilo, e as pessoas choravam e se emocionavam. E quando ele chegou em Corinto, ele não sabia muitas coisas das verdades bíblicas, que Priscila e Áquila teve que chegar com ele lá e dar uma corrigida. E Apolo, humildemente, aceitou a correção, porque alguns detalhes ele não sabia. Então, Apolo foi um cara que ficou pregador. É o único pregador no Novo Testamento que é chamado de eloquente. É um cara que você convida assim, para ouvi-lo. Cefas era Pedro. Pedro pregou um sermão, 3.000 pessoas se converteram. Paulo precisava pregar 3.000 sermões para um se converter. Apolo. Pedro é aquela pessoa que foi o primeiro pregador, aquela pessoa que compartilhava as suas experiências que teve com Jesus Cristo. Então, você ficava lá, sabe quando a pessoa começa a contar, mesmo com um vocabulário simples, tal, mas aquilo era tão real, ele tinha tanta convicção daquilo, que você saía ali do lugar, você ia lá no Monte da Transfiguração e você via Moisés, Elias e os outros discípulos, Jesus, você imaginar, porque as experiências de Paulo, de Pedro, não foram inventadas, ele passou por aquilo. Quando ele narrava que Jesus Cristo vinha andando sobre as águas, e de repente ele falou para Jesus, se é o Senhor mesmo, fale que eu vá até aí. Ele começou a ir lá, o primeiro surfista da Bíblia, e de repente ele começou a olhar para a água pela turbulência e afundou. Então as pessoas imaginavam, sabe aquela pessoa que prega, que tira você do lugar, você parece estar sozinho, vendo um filme, como aquele óculos lá do Meta, né? É isso. Você não sabe nem que está vendo você fazer as coisas, mas você penetra na mensagem do cara. E Cristo, então? Não pode nem falar de Cristo, né? Só que aqui a questão, quando esses de Cristo, eles estão apresentando a ideia de que nós somos mais espirituais que vocês. Nós não precisamos de instrumentos humanos de Deus. Nós valorizamos o próprio Cristo. Então, não respeitamos a autoridade, não queremos ninguém que venha contribuir, tenha que nos ensinar. Nós queremos só Jesus. É aquele que tem a Bíblia, só com as palavras de Cristo em vermelho, ele não lê mais nada, ele só lê a parte vermelha. Percebe? Parece que quando fala assim, eu sou de Cristo, que é uma coisa muito positiva. Mas muito pelo contrário, pessoas que, por exemplo, não aceitam um grupo se reunir e ter pessoas que estejam liderando. Não, eu não aceito. Eu só aceito Jesus Cristo na minha vida. Então, parece inicialmente que é alguma coisa espiritual, mas tem o seu lado negativo. E eles, então, estavam se separando em grupinhos e se reuniam, e a primeira pergunta... Quem que é a pessoa mais importante para você? Paulo? Então vem para o nosso grupinho aqui. Grupinhos. E chegava ao ponto de discutir. O assunto deles não era a mensagem de Cristo pregada por Paulo, por Apolo, por Pedro. Não. Era o estilo.
era a forma didática, a forma homilética. Isso que atraía eles, porque eles estavam impregnados dos valores seculares, humanos e gregos, e começavam isso a ter influência e acabando de ter divisões na igreja. E aí Paulo vai usar um princípio, verdades bíblicas. E uma das coisas interessantes é que, por Corinto estar perto de Atenas, eles se julgavam os melhores entendedores. Ali em Corinto chegavam pessoas de tudo quanto era lugar. Então, eles tinham conhecimento de como esses povos de outros lugares eram. Por exemplo, eu pela graça de Deus, eu tenho contato com filipinos, com peruanos, com bolivianos, com indianos. E a gente aprende tanta coisa. Valorizar ou também... Nossa, que interessante. Ontem eu estava fazendo a mudança com um indiano, e não sei por que a conversa foi indo, e ele é jogador de cricket. E também joga futebol. E aí ele mostrou umas fotos, ele tudo uniformizado, não sei o nome dele, é um dos deles lá. E eu, legal, que coisa gostosa. E Corinto, eles se achavam ricos por causa desse contato com mercadorias de tudo quanto é lugar. Tecidos, comida, produtos, culturas. E por estarem ali, perto de Atenas, eles se julgavam os mais espertos em como entender a vida, como viver a vida adequadamente. Então, eles se achavam acima de tudo. E nós vamos ver que eles se julgavam até acima do Evangelho. Eles adequavam o Evangelho, trazendo a ideia de que o Evangelho estava um pouco abaixo da experiência, dessa riqueza internacional que eles tinham. E como Paulo trata os problemas com eles? Primeiro ele identifica o problema, ele identificou o problema. Olha, pense do mesmo modo, há divisões, chegam até briga. Por que vocês fazem isso? Qual é o fato? Um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro fala que é de Pedro, outro fala que é de Cristo. E aí Paulo vai resolver o problema. Ele vai colocar os princípios teológicos. E sabe como Paulo vai fazer aqui? É algo assustador. Ele vai usar de cinismo. Ele vai usar de ironia. Você sabe o que é cinismo e ironia? É quando, numa certa dose, você ridiculariza a outra pessoa. Aí você fala, mas Paulo fazendo uma coisa dessa? Ridicularizando, ironizando. É porque os coríntios se julgavam tão lá em cima que, para descer eles para baixo, precisava mostrar que era bobeira, que era ridículo o que eles estavam fazendo. E aí Paulo vai usar uma técnica de discurso que os gregos valorizavam muito, mas Paulo fala, olha, eu estou usando com vocês, mas isso não deve ser a forma, que é a questão da retórica. Ele vai perguntar, mas ele não vai responder. E nem os corintianos vão responder. Ao perguntar, se pressupõe que, primeiro, eles sabiam daquilo. Então, se eles sabiam daquilo e estão vivendo de forma diferente, isso é ridículo. Nós não fazemos isso com alguém? Quando no trabalho, uma coisa. Você não sabia que não podia beber água dessa torneira? Eu pensei que você sabia. Então, por que você está bebendo? Eu sei. Então, por que você está bebendo? Você nem precisa falar isso. A pessoa está... você não sabe que não pode beber essa água? Ok. Então, simplesmente com uma pergunta, você traz uma verdade, lembra uma verdade, e a consequência, o que se espera, é que a pessoa, então, pare com aquilo. Olha o que ele faz, no versículo 13. Será que Cristo está dividido? Eles não estão pensando da mesma forma, estão não tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito.
Aí estão tendo até briga, e Paulo fala, vocês falam que é de Paulo, de Apolo, de Cefas e até de Cristo. Será que Cristo está dividido? A resposta é? Paulo está fazendo uma pergunta. Eles estão lá em cima, estão brigando lá em cima. Paulo fala, Cristo está dividido? Vocês são a igreja de Cristo. Vocês são salvos por Cristo. Vocês estão brigando aí em cima. Vocês se acham os bambambam, estão lá, estão os excelentes. Cristo está dividido? A resposta é? Não. Ok? Todo mundo concorda? A resposta é? Não. Então, se é não, parem agora. Segunda pergunta, será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês estão brigando aí por minha causa? Alguns preferem eu, outros preferem Cefas, outros preferem Apolo. Será que eu fui crucificado por vocês? Qual é a resposta? Ou até batizei, vocês foram batizados em meu nome? Para testemunhar a sua salvação? A resposta é? Não. Então, isso já é suficiente para parar. Então, Paulo usa aqui, essas perguntas são irônicas, são cínicas, para mostrar que essa soberba, que nós entendemos como é as coisas, não vale nada. Isso está gerando problemas para eles. E Paulo, em nome de Jesus, como representante de Jesus, no sentido assim de ser um embaixador de Jesus, está falando, tem que parar agora. Se Jesus estivesse aqui, falaria a mesma coisa. Por que os corintianos faziam isso? Porque naquela época tinha um grupo de filósofos que eram chamados de sofistas. Os sofistas, eles deram origem a técnicas de advocacia, de acusador e de defensor. A habilidade que essas pessoas e treinamento que essas pessoas têm para convencimento. Um advogado de acusação e um advogado da defensoria, eles são contratados, eles estão ali por causa do dinheiro. Muitas vezes, um advogado que defende, ele sabe que a pessoa é culpada, mas ele vai usar todos os recursos ali, até a própria lei, para convencer o júri a não condenar. E a habilidade que eu gosto de assistir filmes de advocacia, né, essa capacidade, essa atenção que eles têm, o uso da palavra, o uso da emoção, o uso as pausas e os questionamentos, quando questionam testemunhas, colocam em dúvida a própria testemunha, de repente, muitas vezes a testemunha, não, deve ser eu que matei. Ele é tão convencido que, de repente, o cara se autoacusa. Não, eu não vi o cara matando, fui eu que matei. De tanta habilidade que esses caras têm. Então, os sofistas, eles eram filósofos gregos que deram essa ideia de sofisma. Tem um cantor antigo, americano, que é negro, que usa óculos escuro, que ele era cego. Qual que era o nome dele? Stevie Wonder. Quer ver um dos sofismas mais baratos, que é o mais fracos? É a seguinte ideia. Stevie Wonder, ele é? Qual que é a verdade aqui? Stevie Wonder, ele é? Cego. O amor é? Cego. Isso é um silogismo. Verdade. Partiu de uma verdade. Stevie Wonder é? Cego. Partiu de uma pressuposição aí, uma fala normal, costumeira das pessoas. O amor é cego. Logo, Stevie Wonder é o amor. Eu parti de uma verdade, parti de uma pressuposição que todo mundo afirma e fiz uma conclusão. Os sofistas, eles tinham a capacidade de trazer argumentos, lógicas sutis, bem sutis assim, raciocínios para produzir convencimento. E eles usavam muito a retórica, que foi os gregos que inventaram essa arte de discursar, de falar.
é a arte de falar, usar frases de efeito, entonação da voz, escolhas de palavra. Sabiam manipular as pessoas mesmo sem nenhum conteúdo ou sem conteúdo verdadeiro. Sabiam mexer com as pessoas. Faziam a multidão ir do choro ao riso em 1 minuto. As pessoas ficavam embasbacadas, de boca aberta, estavam chorando, e daqui a pouco, com 2, 3 palavras, ele levava a multidão ao choro. Estavam rindo, e depois fazia as pessoas chorarem, ou ao contrário. Eles eram treinados, alguns tinham até a capacidade natural, essa certa habilidade, né? Tinha alguns que não tentavam, mas eram gagos, e a cabeça não... Parece que os neurônios não eram ligados, eu sou assim. Né? Então, tinham dificuldades. Mas tem pessoas que têm uma facilidade de conversação e de pegar ideias e não fogem às ideias, trazem lá e apresentam, sem nenhuma preparação antes, é natural. Então, quando essa pessoa era natural naquela época, alguém fala, você tem o dom, você tem a capacidade. Dom no sentido assim de talento, não dom de Deus. Mas era um talento, era uma habilidade. Talvez os pais eram professores, então a leitura, gostava muito de ler, então muita informação, era generalista, sabia de tudo. Então, qualquer conversa, qualquer alguém que vinha com uma ideia, com uma pressão, não, mas pensa bem, sabe, vem aquela ideia, pensa bem, olha por outro lado, e daqui a pouco você, é mesmo. Né? E o cara estava se divertindo, porque tudo que ele falou não tinha verdade nenhuma. Não tinha conteúdo, não tinha substância, mas ele levava a pessoa a aceitar aquilo como verdade. E isso se tornava uma atração. Pessoas gostavam quando percebiam que tinha um sofista lá no mercado, com um caixotinho. A pessoa subia lá em cima e começava a falar sobre coisas. Olha, a vida é assim, pensa bem. Aquilo tinha um momento de riso e um momento de choro. A pessoa saía dali vazia, mas ela gostava daquele tempo. Ela curtia aquele tempo. E ela passava, olha, eu sou mais aquele cara ali. Olha, eu gosto mais... Não, eu gosto daquele cara, a forma com que ele trabalha as ideias. Então, essas sutis diferenças entre apresentar um certo discurso criava divisões, criavam preferências. O que está acontecendo naquela igreja de Corinto? Eles não estão prestando atenção no conteúdo que era comum, que era a verdade, de todos os 4, de Cristo, de Paulo, de Cefas e de Apolo. Eles estavam ali como instrumentos apresentando uma verdade. É certo que Paulo, com aquela empolgação, a coreografia que ele fazia era diferente. Paulo era mais conciso, ficava a longo tempo com a mesma ideia. Pedro compartilhava o evangelho com as suas experiências, com a sua palavra, com seus erros ali de gramática. E Jesus Cristo era uma lembrança de como que ele fazia com as suas palavras, o seu ensino. Então, eles deixaram a preocupação de que o conteúdo era o mesmo para focar na coreografia, no modo de apresentar. E, com isso, estavam gerando divisões, estavam gerando brigas. Em vez de estarem unidos porque tinham a mesma verdade, agora estavam gerando brigas, disputas, e uns rejeitavam e outros, você pensa mais do nosso jeito. E tentavam convencer um ao outro. E famílias estavam se dividindo, amigos estavam se dividindo, parentes estavam se dividindo. Por causa não do conteúdo, que era o mesmo. Apolo falava a mesma coisa que Paulo, Paulo falava a mesma coisa que Pedro, e Jesus Cristo era o ensinador dos 3. Mas eles olhavam a mecânica. Por causa dessa habilidade dos sofistas, eles perceberam que era uma boa forma de distrair, e não somente distrair, mas divertir as pessoas. Então, eles iam de cidade em cidade, pegavam um caixotinho, subia e falava aquilo que ele falava, o pessoal... E aí, no final, passava o chapéu ali para o pessoal contribuir. Qual a consequência disso? Lá em Tessalônica, onde Paulo passou, Paulo foi acusado disso. Em Atenas, falaram que Paulo era um tagarela, isto é, uma pessoa que fala sem conteúdo.
Então, tanto Pedro, como Cefas, como Apolo e também Cristo, estavam sendo acusados de pessoas que simplesmente não tinham conteúdo, eram tagarelas, aquilo que eles falavam não tinha implicação com a vida nenhuma de ninguém, não era a mensagem de salvação, de redenção de Deus para os homens, e esses homens, Paulo, Apolo, Pedro e o próprio Jesus, eram simplesmente pessoas que estavam itinerantes, como Paulo era itinerante, passando a sacolinha, ganhando dinheiro. Percebe que algo perigoso está acontecendo nessa igreja. Eu vi a semana de um George Whitefield, era um cara sério, na doutrina, mais dessa linha calvinista, e ele construiu alguns orfanatos. Ele teve uma visão no coração, assim, um desejo de socorrer essas crianças, mas sem recursos, e ele, então, construiu esses orfanatos. E ele tinha uma habilidade de convencer as pessoas a investir nesse projeto. Ele tinha argumentos, a pessoa chegava lá e era um cooperador dele. E com isso então ele era um pregador também, então ele começou com pequenas reuniões, daqui a pouco estava com muitas pessoas participando das suas reuniões, e nessas reuniões ele aproveitava então de apresentar o seu projeto e as pessoas contribuíram para o seu projeto. Então chegou a ideia para alguém, para Benjamin Franklin, falando o seguinte: olha, esse cara ele consegue tirar dinheiro das pessoas para sustentar os projetos. Então não olhou a mensagem, só olhou a técnica, a prática dele. E Benjamin Franklin, de mim ele não vai tirar, ele não é bom assim não. E Benjamin, para se prevenir, essa história está escrita em alguns livros, o pessoal fala que é verdade. Benjamin, para se prevenir, então deixou carteira, tudo que ele tinha de bens assim, em casa, e foi para a reunião. Assistiu à reunião. No final da reunião, George Whitefield então faz o apelo. Aí diz que Benjamin olhava para a pessoa: me empresta 300 aí. Ele está sem dinheiro. Alguns falam, isso já é mentira. Não, é história assim, exagerada para mostrar o quanto que ele era. Diz que George Whitefield ele conseguia, em suas mensagens, fazer as pessoas chorarem e rirem ao mesmo, assim, em fração de segundo, só pronunciando a palavra Mesopotâmia. É uma história para mostrar a força do poder de persuasão com as suas palavras, com técnicas. Em pausas, palavras bem escolhidas, envolvendo pessoas. Técnicas são boas. A gente deve aprender isso. No seminário a gente aprende coisas que a gente deve fazer e coisas que não deve fazer. Mas nunca a técnica deve tomar o lugar do conteúdo. E quando uma pessoa se procura ser famosa, conhecida, valorizada, ou pensa simplesmente num negócio de vida, Deus deixa de lado. Então, vai e segue o seu caminho. Eu vou usar um analfabeto. Eu vou usar uma pessoa que não é atraente. Paulo, em 2 Coríntios, vai ser acusado a igreja de Corinto que ele não tinha um visual muito bom. Suas palavras eram como se fossem gagas. Ele não era uma pessoa assim que tinha uma certa atração, apesar de ter um grupo aqui que aprovava ele. Mas quando Paulo foi duro com eles, eles começaram a levantar questões de que Paulo não merecia essa autoridade, essa atenção, porque ele não preenchia as características de uma pessoa que deveria ser recebida. Olha só, então, Paulo fala aqui, ele falando, então, ele não pode falar de Pedro, não pode falar de Apolo, mas ele fala: olha, vocês têm um grupo que fala que é do meu partido. Eu
Não, o que ele fala lá? Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado? Eu não fui crucificado por vocês, para alguém ser do meu partido. Eu não fui batizado, vocês não foram batizados em meu nome, para vocês estarem me seguindo. Cristo não está dividido. E aí Paulo vai então falar no versículo 14 o seguinte: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Como alguém, um missionário, pode dar graças a Deus por não ter batizado quase ninguém? Quando pastores se reúnem, normalmente, alguns não fazem isso, mas alguns, o negócio é tentador. O pastor pergunta assim: e daí, quantos membros tem a sua igreja? Qual a entrada financeira da sua igreja? Como que é o pré de educação religiosa da sua igreja? Quando você batizou esse ano? Então, a medida de sucesso, muitas vezes, da própria igreja, é humano. Não é divino. E nós somos tentados a usar a nossa natureza humana para medir o sucesso. Então, parece que se algum pastor... a minha igreja está com 15 pessoas. Se batizou, olha... O último batismo foi há 7 anos atrás, foi uma criancinha lá, um jovenzinho. Ah, Deus não está te abençoando. E aí, então parece que Paulo está se apresentando como um fracasso aqui, mas a gente entendendo o ministério de Paulo, realmente Paulo não foi chamado para batizar. Os discípulos receberam a ordem, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um processo, é uma ordem, a grande comissão para os discípulos, mas os discípulos que eram apóstolos, eles iam no lugar, pregavam o evangelho, deixavam um companheiro ali para discipular, e depois alguém batizava eles e estavam indo para frente. E Paulo era assim, ele tinha uma santa comichão. Sabe aquela pessoa que tem uma comichão que... vou embora, está na hora de terminar o culto. Sabe aquela pessoa que está sempre atrás de alguma coisa. Então, Paulo chegava na cidade, ele pregava o evangelho e falava: olha, vocês sabem que Cristo é Deus, Cristo é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Ok? Amém? Tchau! E ia embora. Você vê Paulo circulando e um monte de gente, os discípulos dele seguindo ele, porque os discípulos ficavam numa cidade, daqui a pouco tinha que sair correndo e encontrar Paulo tentava investigar onde que Paulo estava. Aqui em Corinto, ele estava sozinho, ele deixou Silas e Timóteo, depois eles desceram para Atenas, passaram ali, Paulo, estou ouvindo falar que Paulo está lá em Corinto, e alcançaram Paulo. Lucas também fica em alguns lugares, depois sai correndo atrás de Paulo. Paulo tinha um grupo de discípulos, que quando Paulo evangelizava, também, algumas vezes, ele era expulso, né, e saía fugindo, algumas vezes, para não ser morto. E Timóteo, Silas, Marcos ficavam na cidade, Barnabé ficavam na cidade, discipulavam esse pessoal. Quando percebiam que esse pessoal tinha entendido a verdade, tinham recebido a palavra estava vivendo na vida deles, então eles eram convidados a se batizar, para demonstrar a fé que tinham em Jesus. Depois de um tempo, a igreja se formava uma liderança, esses próprios discípulos, olha, tá bom, está tudo certinho, vocês estão firmes aí, então cuida, qualquer coisa, manda a notícia, e saíam correndo atrás de Paulo. Então Paulo fala: olha, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí, eu batizei sim. Ele está que nem eu já, parece Paulo aqui. Ele falou inicialmente: eu não batizei nenhum de vocês. Não, exceto Crispo e Gaio. Eu batizei sim. Crispo e Gaio eu batizei. E ele fala assim: por quê? Parece que foi uma estratégia de Paulo, principalmente em Corinto, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Mesmo ele batizando em nome de Jesus, o fato de Paulo ter sido batizador, as pessoas podiam... eu fui batizado por Paulo, em nome dele. A pessoa até esqueceu que não foi em nome dele, foi em nome de Jesus. Então, Paulo, percebendo essa valorização do culto à celebridade, ele evitou a todo custo que alguma coisa, que a sua prática cristã, que a sua prática de ministério, gerasse um certo endeusamento à sua pessoa. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nós somos muito gratos a pessoas que participam da nossa vida cristã. Então, é quem que apresenta o Evangelho, quem ensina, quem deu estudo, quem orou por nós, quem aconselhou, quem nos tirou
de um problema de sofrimento. Pode ser pastor, pode ser líderes de igreja. Quem nos batizou. Nós somos gratos, nós temos apreço. Mas, no caso aqui de Corinto, a situação era acima de apreço. Já era uma preferência pelas práticas. E chegava ao ponto da pessoa esquecer que o batismo é em nome de Jesus e achar que aqueles que foram batizados por Paulo foi em nome de Paulo. O batismo de Paulo, ele é diferente. Ele fala umas palavras diferentes. De Pedro é diferente, de Cefas. Então a pessoa não olha o conteúdo, a substância, a essência, começa a ver coisinhas diferentes. E Paulo continua, olha, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Paulo, então, ele evita aqui batizar, parece para ser prudente. Ele percebe esse jeitão dos gregos, e principalmente muito forte nos coríntios, então ele toma cuidado. O que Paulo demonstra aqui? Que ele conhecia muito bem a nossa natureza humana, que o nosso coração é fabricante de ídolos. Tem pessoas que sabem disso e se aproveitam. Faz com que as pessoas sejam devotas dela, que tenham uma dedicação sobre a pessoa. Então, tem pastores, tem grupos de música que fazem isso, como as pessoas vão ao delírio. Ficam embasbacadas quando eles falam. E são manipulados facilmente. E Paulo continua, batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. No começo ele falou, não batizei ninguém. Não, batizei Crispo e Gaio. Não, também a família de Estéfanes. Agora, fora esses, não me lembro. O que Paulo está fazendo aqui também? Ele demonstra que ele controlava isso. Não deixava o seu coração criar devotos, mas também não deixava o seu próprio coração buscar devotos, evitando alguma coisa até que era boa. Olha que coisa boa batizar, não é? Você levar o evangelho e daqui a pouco a pessoa está pronta, vamos lá para o rio, vamos batizar. Mas ele percebia que isso poderia enfadar o coração, tornar o coração dele enfadado, cheio, mas também que o coração dele buscasse esses devotos, criando um momento, um evento ali no coração da vida das pessoas, que a pessoa sempre se lembraria de Paulo. Ok? Versículo 17. Aí ele fala, afinal, para vocês entenderem, porque eu não sou contra o batismo. Batismo é uma ordem de Jesus. Ele fala assim, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra. Não é que Paulo pregava com doideira. Aqui a sabedoria da palavra é essas técnicas dos sofistas, essas artimanhas, essas fórmulas de convencer as pessoas, independente do conteúdo. Então, Paulo, eu quando fui com vocês, eu não fui com artimanhas, eu fui em demonstração do poder de Deus. Mas é que ele fazia grandes maravilhas? Não. Demonstração do poder é mostrar a cruz. Que ele vai falar que é alguma coisa muito séria. Ele fala assim, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A ideia que Paulo traz aqui é que, quando a gente prega o evangelho, as pessoas deveriam concluir, como Cristo é maravilhoso. A gente deve fazer o melhor que pode, uma comunicação melhor possível, se usar recursos, usar PowerPoint, usar flanelor, usar objetos para ilustrar a palavra, mas no final a pessoa tem que pensar, como Cristo é maravilhoso. Mas sabe qual é a natureza humana do nosso coração, do nosso pregador? A gente quer, depois de uma mensagem, de um ensino, depois de uma pregação, depois de uma evangelização, que a pessoa diga, como esse pregador é maravilhoso. É isso que está acontecendo aqui. Paulo fala, eu luto, e vocês devem acabar com isso, essa idolatria
aos instrumentos. E chegar à conclusão que tudo que eles fizeram, todo instrumento de Deus, ele tem que levar o ouvinte a chegar à seguinte conclusão: como Cristo é maravilhoso. Algumas vezes, o pregador é honesto, ele não está buscando devotos, ele não está buscando ser adorado, idolatrado, mas a pessoa pode estar confundindo as coisas, pode praticar isso. Então, o pregador e nós, como igreja, quando percebemos isso, temos que ajudar. Olha, irmã, é legal, bom pregador, bom cantor, um bom palestrador, mas foca na mensagem. É Cristo, a centralidade de Cristo. E aí Paulo fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O grande problema é que a mensagem do Evangelho ela vai contra a sabedoria daquela época dos gregos. Os gregos, eles exaltavam o homem como centro de todo o conhecimento, do todo o universo. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais feito, realizações, essa pessoa merecia toda a sua devoção, o seu discipulado, você se dedicar a imitar essa pessoa. Os filósofos gregos eles sempre falavam que uma pessoa que merece ser seguido, ela não se ocupa com coisas banais. Jesus Cristo se ocupava com as crianças, com mulheres, com coisas pequenas. Um homem que deve ser seguido nunca dá a sua vida, ele luta até o fim. Jesus Cristo falou: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, a mensagem que expunha Jesus Cristo, que Ele é homem, que Ele é Deus, Ele morreu como bandido, como criminoso em nosso lugar, e ressuscitou, que era uma coisa abominável para os gregos. E voltará, mas como assim? Não, nós somos libertos pela morte e vamos estar num karma diferente. A mensagem do Evangelho não se encaixava na sofisticação intelectual dos gregos. Então é por isso que Paulo fala: certamente a palavra da cruz é loucura, não se encaixa para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, então somente os salvos conseguem reconhecer a sabedoria no plano de Deus. Ela é o poder, é a capacidade de Deus para nós. Por isso está escrito: Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aqui os coríntios estão buscando pensar e agir da forma que os gregos fazem, dividindo a própria igreja. Versículo 20, Paulo fala, vai começar a fazer ironia e com perguntas retóricas. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o escritor, aqueles que escrevem? Onde está o questionador desse mundo? A ideia é que quanto mais a pessoa tem a habilidade de questionar o porquê disso, porquê daquilo, ela adquire sabedoria. Diante de Deus, diante da mensagem do Evangelho, esses caras não chegam a lugar nenhum. Eles nunca, o homem, na sua sofisticação intelectual, nunca chegaria a descobrir a mensagem que Deus trouxe para o Evangelho. O homem nunca conseguiria elaborar o plano de salvação. Por isso o plano de salvação foi rejeitado, a pessoa de Cristo foi rejeitada. E a mensagem do Evangelho é rejeitada, porque não se encaixa na nossa lógica. E no mundo dos gregos, que era o mundo mais questionador sobre todas as coisas, eles não conseguiam assimilar essas verdades. Então Paulo fala: onde está o sábio? Está lá. Ainda como cego tentando descobrir alguma coisa. Onde está o escriba, o cara que escreve livros sobre isso, sobre aquilo? Cadê ele? Onde está o questionador, segundo os repórteres, o investigador, para saber como as coisas são? Eles estão perdidos. Não é fato, novamente Paulo fala, olha, isso aqui não é narrativa, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Sim. No início parece que a sabedoria do mundo tem lógica, mas a pessoa vai caminhando, ele fica lelé da cuca. Versículo 21. Visto
que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer, o mundo não conhecer a Deus por si próprio, a não ser que Deus se revela, a não ser que o Espírito Santo ilumine o coração, regenere a pessoa para a pessoa entender um pouquinho como é Deus e, consequentemente, como nós somos. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A pregação é falar que Cristo é Deus, morreu por os nossos pecados, o homem está perdido diante de Deus, não tem mérito nenhum diante de Deus, e somente pela graça de Deus, mediante a fé, e não importa o que a pessoa foi na vida, mas se ela naquele momento entender o perdão, a reconciliação de Deus pelo sacrifício de Cristo, ela será isenta, a penalidade contra ela é absolvida definitivamente de uma vez por todas. Eu trabalhei um pouco no Carandiru. Carandiru era a maior prisão do estado do Brasil. Trabalhei, acho que, sei lá, uns 3 meses, mais ou menos. Ia toda segunda-feira, terno e gravata, cinza, não podia de outra coisa, mas ali estavam os maiores criminosos, mas tinha uma igreja lá dentro. E eu não sei o que deu na época de eu fazer isso, porque não foi... Eu acho que eu estava fora de juízo. 1 mês depois teve aquela invasão, morreu 111. Aquela invasão da polícia lá, que teve aquela rebelião. Mas foi uma moça que me convenceu, ela fazia ministério de capelania lá, me convenceu e eu fui. Hesitei um pouco, mas não de medo, mas não tem nada a ver comigo. Tem pessoas que gostam dessa oportunidade de trabalhar em presídio, não tinha nada a ver comigo. E fui. Foi gostoso. Daí eu compartilhava com alguém, as pessoas falavam, você foi pregar o evangelho? É, fui. Alguns já eram salvos e outros eu evangelizei, mostrei algumas coisas, alguns se converteram, tomaram decisão. Como assim? Não se deve fazer isso. Onde já se viu alguém de lá, naquela situação, por aquilo que eles passaram, agora serem salvos? Deus nunca salvaria uma pessoa dessa. Essa é a lógica do mundo. Por isso que Deus está falando assim, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação é essa. Não importa o que você foi até agora, você não tem acesso a Deus. Mas todos os seus pecados podem ser perdoados se você crê que Cristo morreu por você. E Deus vai justificar. Mas o que eu tenho que fazer? Mais nada. Se você crê, você se torna filho de Deus. Recebe o Espírito Santo. É selado. Aí você vai procurar servir e ter uma vida agradável a Deus. Eu me lembro que nesse tempo que eu tive lá, tinha 2 homens bem apresentáveis, prisioneiros, mas estavam ajudando a organização desse grupo da igreja, o curso que eu dava lá. Um era Celso, os 2 eram enormes, um era Celso e o outro Edivaldo. E quando eu terminei, eu tive que assinar um certificado lá, estou assinando, e eu perguntei para um tal de Celso, quantos anos você vai ficar aqui ainda? Talvez eu saia o ano que vem. Falei, mas por que você está aqui? Eu matei 7. Tá, ok. Obrigado. 1 ano depois, está tendo uma conferência missionária no Palavra da Vida. Estou lá no meu escritório. Um colega lá, um professor, chama, Éder, tem um cara querendo ver você aqui. Eu saí lá fora. Eu olhei lá fora, vi um cara alto. Falou que conhece você. Eu olhei e não reconheci. Né? Já a memória estava meio ruim. Aí eu falei, te conheço de algum lugar? Eu sou Celso. Sim. Da onde? Do Carandiru. O que você está fazendo aqui? Não, eu sou missionário lá na favela, no Espírito Santo, em Vitória. A lógica humana não aceita uma pessoa que matou 7. Não é porque ele pagou a pena na penitenciária, mas ele ainda continua sendo um assassino. Ele pagou uma pena secular, mas tem uma pena muito mais grave contra Deus. A lógica humana não aceita que os pecados o pecado dele foi lavado com o sangue de Jesus Cristo. Isso é loucura. E Paulo está falando aqui, por isso que nem eu, nem Pedro, nem Cefas devemos ser motivos, por causa da nossa instrumentalização, que provoque divisão no meio de vocês.
Cristo não está dividido. E a salvação, o benefício que alguém pode receber de Deus, é por causa da loucura da pregação da mensagem de Cristo. E aí ele fala no versículo 22, terminando. Porque os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Os judeus querem provar, se não for visto ali, não, cadê o selo dentro do seu coração aí, certificando que você é salvo? E os gregos pedem conhecimento, coisas que se ligam. O evangelho é muito simples, Cristo morreu por você para te dar uma salvação, só isso. Só isso. Mas por que, em primeiro lugar, por que eu sou pecador? Por que eu tenho uma conta contra Deus? Por que eu tenho que prestar contas a Deus? Então já começa com o próprio ser humano. Então, Paulo fala, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus, porque os judeus acreditavam que ele podia ser salvo. E loucura para os gentios. Jesus Cristo não se encaixa, ele é pequeno demais, ele é grande demais. Mas para os que foram chamados, aqueles que são salvos, tanto judeus como gregos, não importa o que eles eram antes, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, se vocês estão aí, eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Apolo, para com isso. Que tolice! Então, Paulo vai apresentar várias verdades bíblicas que se relacionam a essa bobeira deles em fazer apreciação de pessoas que são usadas por Deus. A pergunta, então, que fica é como manter a unidade do corpo de Cristo? Sempre manter o entendimento centralizado. Não deixar a nossa mente fugir. Primeiro, da mensagem do Evangelho. Não acrescente nada, não tire nada. Mantenha o entendimento, a percepção centralizada da mensagem do Evangelho. Segundo, mantenha a percepção e o entendimento centralizado da pessoa de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Por isso que Paulo começa esse texto dizendo, em nome do Senhor Jesus. Ele não está falando em nome dele, eu fundei a igreja. Não, é em nome de Jesus, eu simplesmente sou um instrumento. Eu sou apóstolo, mas sou irmão. Para manter a unidade do corpo de Cristo, temos que manter o entendimento e a percepção centralizada da missão de Cristo. Ninguém fez o que Cristo fez. Primeiro, ninguém é o que Cristo é. Ninguém é Deus e homem ao mesmo tempo. E ninguém fez o que Jesus Cristo fez. Ninguém morreu pela humanidade. Pessoas morreram pregando o Evangelho, pessoas foram crucificadas, foram enforcadas, foram decapitadas, mas morreram porque eram servos de Deus, mas nunca morreram como sacrifício para salvar alguém, porque todos que morreram, a não ser Jesus Cristo, são pecadores. Nem para salvar a morte deles serve para salvar eles mesmos, mas morreram honrando o nome de Jesus Cristo. Então, se a gente manter na nossa cabeça qual é a mensagem do Evangelho, ela tem que ser centro na nossa mente. Se nós mantemos que Jesus Cristo é diferente de todo mundo, e é uma loucura, é uma bobeira, mas para nós que somos salvos, ela tem uma lógica tão fácil, é tão inteligente, e até essa fraqueza de Deus, em Jesus como Deus homem, suportar aquela cruz, morrer, parece tão fraco. Ali está a força de Deus. Por isso que a agonia de Satanás era não deixar Jesus Cristo ser crucificado, pois ali estaria a sua condenação. Ninguém fez, ninguém é, e ninguém tem uma mensagem tão especial. Então nós não devemos abandonar isso. O que nós estudamos hoje é que a maturidade espiritual verdadeira não busca a divisão, mas a unidade do corpo de Cristo. Alguns irmãos que estavam lá discutindo, separados em 4 grupos, desceram. Paulo, desculpa, que bobeira que a gente estava fazendo. A gente estava dividindo o corpo de Cristo. Estava achando que a prática, o entendimento de vocês poderia fazer a gente ser devoto um do outro. Que bobeira. E alguns se arrependeram, entenderam
a ironia de Paulo, o cinismo de Paulo, entenderam os princípios que Paulo trouxe para eles, para corrigir um problema. Uma igreja que começa a ter divisões por causa de coisas humanas, ela sofre muito. Só para a gente terminar, algumas palavras aqui, que são quase repetições. A centralidade no homem é a causa das divisões. Se a gente centraliza tudo, esse cara é melhor, esse cara faz aquilo lá, a gente começa a olhar a prática, a atividade da pessoa, porque o conteúdo tem que ser bíblico. Então, enquanto o conteúdo está sendo bíblico, a pessoa está sendo um instrumento. Uma pessoa vai pregar de um jeito, talvez com uma voz mais entonada, outros vão fazer alguns dormir, outros vão ser empolgantes. Isso é uma coisa boa que Deus usa, mas eu não posso devotar o meu coração por causa das práticas deles. Então, hoje em dia, nós temos, por causa da mídia social, aquilo que era forte nos gregos, hoje tornou uma potencialização. As pessoas estão sendo manipuladas e ficam diante essas coisas bem rápidas, não avaliam o conteúdo e começam a ter uma apreciação, uma devoção e começam a imitar. Primeiro, as pessoas que fazem isso, elas não estão querendo trazer nenhum conteúdo, elas estão querendo ganhar o din-din delas. Elas não se importam, até se você questionar. Você pensou no que você falou? Nem sei. Daqui é uma bobeirinha aí. O que importa é quantos likes, quanto din-din entrar na minha... E aí as pessoas fazem pesquisa de mercado. O que o povo gosta? O que vende mais? Então, essa enxurrada de coaches que a gente tem, é tudo por causa disso. E pessoas são treinadas e têm ensinamento de como fazer o vídeo ser mais atraente, esse negócio de, como que chama, dos robôs e algoritmo, tudo mas não para mudar a cabeça das pessoas, é simplesmente com interesse pessoal. É o sofista da atualidade. A centralidade em Cristo é o vínculo para a unidade do corpo de Cristo. Maturidade espiritual é lutar por esse vínculo, para fazer com que nada quebre. Então, tem coisas que, além de centralidade do homem, tem coisas que podem prejudicar a unidade de Cristo. Tem práticas, a falta de perdão, fofoca, a inveja. Tem outras coisas além da naturalidade, mas tudo está centralizado no homem. A missão de Cristo revela a sabedoria e o poder de Deus. Então, é aqui que nós temos o conhecimento de quanto Deus é sábio, o maravilhoso Deus que tem. Nem a sabedoria humana e nem a sofisticação da intelectualidade secular podem entender ou apropriar-se da sabedoria de Deus. Pelo contrário, a natureza humana é reagir contra. Alguém que não conhece a Deus não tem nada para ensinar de Deus. Talvez pode ensinar que havia 4 evangelhos, que existe Moisés, mas ensinar aquilo que é como o homem ter acesso para Deus, mas a pessoa crendo nisso e não aceitando isso, o incrédulo não pode, por mais sofisticado que ele seja intelectualmente. Tem alguns filósofos que, de vez em quando, eu vejo vídeos deles, eles falam muita coisa de Deus, mas são vazios, não tem nenhuma ligação com aquilo que eles falam. Então, a sabedoria humana, e por mais elevada que seja a sofisticação da elaboração dos argumentos da intelectualidade secular, elas não podem entender ou apropriar-se da sabedoria de Deus. Não conseguem entender a lógica de Deus, quem é o homem, como o homem é aceito por Deus e como o homem pode viver agradando a Deus. Pelo contrário, a natureza humana ela é sempre pronta para rejeitar, para reagir e para combater a Deus e a sua mensagem. E a pessoa de Cristo pode ver que qualquer outra religião, qualquer outro personagem espiritual, Buda, maionese, ia falar, Maomé, todo esse pessoal aí, eles são valorizados. Mas você falou em Cristo, você encontrou um inimigo. O máximo que vão falar é que ele foi um professor, um mestre, um líder, mas não querem. Amém?
Que desafio, né? A gente valorizar os instrumentos de Deus, mas não ser devotos ao instrumento de Deus. E agir de forma cuidadosa para não ser um devoto. Não cultuar a personalidade de pessoas. Valorizar o conteúdo que eles estão transmitindo, mas entender que são instrumentos de Deus, nada mais que isso.